como é que posso dizer, um autodidata, como já tinha referido, mais uma enorme sede de saber e conhecer, tinha um sentido de justiça que o levava a ser procurado para conselhos até conjugais. Sempre foi o maior colaborador em questão de partilhas e coisas assim do género. Sempre foi ouvido. Era muito procurado por causa do seu sentido de justiça. Que me lembra, mas eu sou suspeito porque sou filho, era considerado pelas pessoas de uma honestidade acima do comum, digamos assim. Ele tinha, digamos, a casa dele era a casa de toda a gente e como foi durante muitos anos a sede da junta, as pessoas procuravam normalmente, como tinham a certeza que essa hora o encontravam, costumavam pedir para vir assinar os atestados na hora de jantar, porque sabiam que ele nessa hora estava em casa. Normalmente as pessoas eram convidadas a sentar-se à mesa. Mas isso também era muito comum na gente desta terra. Todas as pessoas desta terra, normalmente, quando alguém os visitava, nessas horas, normalmente era convidado a sentar-se à mesa. Isso é uma característica própria penso que de toda a região da Beira, mas aqui na Gafanha do Carmo, que é aquela que eu conheço, era impressionante. Isto era o normal, era o vulgar. Portanto, com o portão para a entrada de carro 2 e o resto da casa gafanhoa típica. Era normal, com pátio, com corrais que ele, na altura, depois passou para a parte exterior, porque na zona onde inicialmente estariam os corrais passou a ser o armazém e a estufa da chicória. Ele é um dos fundadores de uma das produções que na altura deu algum desenvolvimento aqui à região, que era a produção da chicória. A chicória promovia uma indústria, desenvolvia a agricultura, porque era uma cultura que se fazia no inverno, portanto, onde normalmente não há atividades agrícolas. E dava trabalho a quase toda a gente que não teria outras tarefas a fazer na agricultura na época. Então iam 20, 30 pessoas às vezes cortar chicória, que ele era o que comprava, e depois transformava. E chegava a juntar 20, 30 pessoas a cortar chicória, tinha 1 ou 2 forneiros, normalmente um por época, que estavam 24 horas por dia a carregar e a descarregar, a pôr lenha no forno, porque a estufa era... o combustível era lenha. E, portanto, nessa altura, fez a modificação da habitação para fazer essa indústria. Veio dedicar-se de início a esse tipo de produção, mas também na mecanização de algumas tarefas agrícolas, como sendo a malhar milho. Inicialmente malhava-se o milho. Ele adquiriu uma máquina para fazer esse trabalho. E no verão era a minha tarefa, era andar com essa máquina a malhar milho por causa onde visitava todas as pessoas da freguesia, mais uma parte da vagueira e ainda mais uma parte da encarnação. Portanto, era a minha atividade, mas, claro, uma inovação dele, porque desde que eu me lembro como gente, ele teve pelo menos 3 máquinas diferentes. Quer dizer, cada vez foi inovando. O papel de juiz era mais atribuído ao regedor, que era precisamente o de João da Avó, ele era mais atribuído a esse sentido, porque na hierarquia política era mesmo o regedor tinha mais essa função. Mas, no caso dele, era por uma questão das pessoas quererem ouvir a opinião dele. Era mais no sentido da opinião. Passava grande parte do tempo útil dele a tratar de documentações nas diversas repartições, quer de governo civil, quer de Câmara Municipal, quer mesmo em tribunais. Passou grande parte do tempo dele, raro era o dia em que ele não saía de casa para ir tratar deste ou daquele documento das diversas famílias daqui da Gafanha do Carmo. São poucas as famílias, mesmo muito poucas, que à época, ou seriam poucas as famílias à época, que não usaram os serviços deles extra, junta de freguesia, aproveitando os conhecimentos que ele tinha já desses assuntos, não é? Há um que é muito engraçado e que poderia pôr em causa, dada a situação política pré-25 de Abril, pré-74, que poderia ter dado grandes problemas. A rede elétrica da Gafanha do Carmo
a primeira extensão foi originária de uma petição popular. Ele queria ter eletricidade em casa, como as outras dezenas de pessoas, nem todos queriam, mas era assim, e a única hipótese que se punha na altura era pagarem a baixada desde o sítio onde se encontrava. Essa lei existiu até há relativamente pouco tempo. Pagava-se a baixada desde o último poste até à utilização. Como isso ia abranger, isto eram cerca de 4 km, porque a eletricidade acabava na Encarnação e acho que era lá só para perto de Calças, ele juntou as pessoas cá, fez o núcleo de pessoas e fizeram a petição e escreveram-se, e entretanto pagaram a baixada até precisamente à minha casa, que depois mais tarde é que veio aqui para baixo para o resto da freguesia. Pagou a baixada até aí e, entretanto, repartiram os custos. Portanto, a eletricidade não foi posta gratuitamente. O povo da Gafanha do Carmo, quando teve eletricidade a primeira vez, foi paga pelas próprias pessoas. Depois, é preciso fazer a extensão, há reunião de Câmara, na altura já como Presidente de Junta, tem uma reunião e começa a insistir na iluminação pública, na extensão da rede, e a iluminação pública, que era a única terra que não tinha luzes na rua, e já começava a ser muita gente, já começava a haver problemas, e por mais que fizesse uma reunião, 2, 3, mencionava sempre esses pedidos na Câmara, com as promessas de que isso iria ser feito, nunca estava a acontecer. Então um dia convoca uma Assembleia Geral da População e levou o povo todo, começou a sair para pagar a 10ª, com a camisinha domingueira, e foram todos para a Câmara, para a sessão popular, que havia, acho que uma vez por ano havia sessões populares, e eles estavam, não sei o quê, então e vocês o que é que querem? Está aqui este dizendo que queremos luz. E a cada pergunta que se fazia, então, mas vocês o que é que queremos luz. Toda a gente dizia, queremos luz, queremos luz, queremos luz, e ficou a história para a iluminação. A pressão foi de tal maneira que, passado algum tempo, as coisas, claro, tiveram que tomar outro caminho, e passado algum tempo, por coincidência ou não, o resto da rede foi executado e a iluminação pública. Isso deu origem à construção da cabine ao pé da casa do Tano Alberto, ao pé do Cruzeiro Velho. Está lá, foi a primeira cabine da Gafanha do Carmo. Isso existe resultado da pressão popular desenvolvida, portanto, com a iniciativa de, já que o poder, digamos, político, digamos, da época, a junta em si, o presidente na sua pessoa não conseguia fazer, arranjou o grupo forte de pessoas, levou as pessoas todas a manifestar-se na sessão plenária para fazer essa petição. E o queremos luz, queremos luz, queremos luz acabou por ter esse resultado. Quem é que organizava? Era o presidente da junta. O seu pai. O meu pai. Pronto. Era o mobilizador das pessoas. Há aqui N obras, além dessa da eletricidade, manobrar aquilo, e que eles pagaram. Há N obras que foram feitas com as pessoas a fazer isso. Os proprietários que iriam ter benefício, digamos assim, iam ter a vida facilitada, foi feita desse género. A própria rua António Louro nem sequer era caminho, era uma extrema. Era uma extrema não era, era um carreiro, nós chamávamos o carreiro, atravessávamos as terras uns dos outros, para não dar a volta ao rio. Às vezes, com a maré cheia, não se podia passar porque não havia caminho de baixo. E então as pessoas atravessavam por ali. A atual rua António Louro nasceu da vontade das pessoas terem uma serventia mais fácil, e os proprietários é que deram a força do trabalho, é que cavaram a terra e as valas de cada lado para fazer o tal dito arruamento, que depois a Câmara só forneceu o asfalto. No orçamento camarário para a Junta só foi o fornecimento do asfalto. Mentira, que isso não havia asfalto, queria dizer do macadame do Saibro. Porque o resto, o alinhamento, o corte, a abertura das valas, o atravessamento das manilhas para a água e isso tudo, foi tudo feito com dinheiro e força de trabalho das próprias pessoas. Houve mais gente naquela rua que portanto, reuniram e criaram as condições para a independência da freguesia. Com muita oposição do padre Diogo, que era o pároco da Gafanha da Encarnação, que entretanto também já se tinha separado.
E só se conseguiu, o padre só conseguiu deixar criar a paróquia da Gafanha do Carmo, porque primeiro foi criada a eclesiástica e só depois é que foi a política, porque na altura a Igreja tinha mais poder que o governo, e então, a partir desse momento, a Diocese autorizou a criar a paróquia da Gafanha do Carmo e logo a seguir foi criada a freguesia. E o padre, como lhe estava a tirar uma parte do seu território, ficou tão ofendido. Isso foi a negociações e parte do que era território da Gafanha do Carmo ficou na Encarnação. Houve guerras porque havia gente que ficou na Encarnação a pertencer, que queriam continuar ao Carmo e recusavam-se ir à missa à Encarnação e vinham à missa ao Carmo, faziam cá todos a vida aqui. A Gafanha do Carmo foi amputada de uma parte do território para conseguir a independência. Isto tudo por causa da Igreja. O padre Diogo constituíram uma junta, não é? Sim, primeiro foi uma comissão pró-freguesia. Essa comissão ainda foi ouvida na altura pela polícia política. Para saber quais as intenções, para saber se eles eram do regime ou não, porque isto no tempo do outro senhor a gente sabe como é que as coisas aconteciam. Yes. E os que eram do contra bufavam e catrapujam, estavam sujeitos a emalhar lá dentro. Eles andaram a ser ouvidos e a ser seguidos para ver quais eram as intenções, foram ouvindo e tal, não sei o que, e viram que não havia nenhum interesse superior, nenhum interesse diferente. Portanto, ninguém queria criar aqui um núcleo, digamos, como quem não era do regime, era tudo comunistas, que não era um núcleo comunista, que continuavam a ser do mesmo lado, teoricamente, queriam criar a freguesia, e eles passaram aos Passas do Algarve.